Fala pessoal, tudo bem? Quero deixar aqui uma reflexão acerca da passagem onde Jesus anda sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus ele tinha feito um grande milagre esse que era a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Agora Jesus chama os discípulos e despede os discípulos. Enquanto isto, os discípulos estão indo em direção aonde Jesus ordenou que fosse. E o próprio Jesus vai ao monte orar. E tendo Jesus orado, Jesus agora ele entende que é necessário descer. E nesse trajeto os discípulos estão indo e de repente a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Os homens que lá estavam no barco ficaram com medo da tempestade, porque o vento era contrário. A tempestade ela vinha fortemente de encontro a eles no barco. E eles ficavam desesperados. A Bíblia diz que Jesus, quando chega ali próximo das águas, na praia, Jesus se depara com a tempestade em curso. Só que o natural era que Jesus pegasse um outro barco e fosse e acompanhasse eles, ou fosse de encontro. Mas naquela ocasião não tinha como Jesus pegar um outro barco e ir de encontro a eles. Agora Jesus não se vê senão a andar sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus pisa nas águas e ele vai andando sobre as águas. Ou seja, eu entendo que Jesus, quando ainda estava no monte, ele lá de cima, ele contemplava na sua onisciência, ele via os discípulos estavam todos ali correndo risco com as suas próprias vidas, né? E eles estavam com medo. Jesus agora na sua onisciência, ele desce, ele vai pisando sobre as águas, ou seja, Jesus sabia que ele precisava ter um encontro com os discípulos no sobrenatural. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai se aproximando ali do barco, melhor dizendo, o barco está sendo açoitado, os discípulos ali estão. De repente Pedro avista Jesus, ele fala: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Enquanto outros estavam vendo fantasma, mas Pedro estava vendo Jesus. E Pedro, ele desceu, ele saiu da zona do conforto. Pedro, ele teve coragem de sair. O importante é que quando Pedro, ele sai da zona de conforto, Pedro, ele também começa a desfrutar do sobrenatural. E a Bíblia diz que Pedro também começa a andar sobre as águas. Mas por algum período ali, alguns instantes, Pedro começou a afundar. E isso, quando Pedro começou a afundar, Jesus rapidamente se aproxima, pega Pedro pela mão, e Pedro volta novamente a andar sobre as águas, mas em direção ao barco, que eles estavam. A Bíblia diz que quando eles entram no barco,